Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live hoje da nossa Semana Viver Bem de Nutrição Saudável. Vamos falar sobre seletividade alimentar. Hoje a gente vai conversar com a nutricionista Ana Paula Chiapetti, que é especializada nesse assunto, né? Atende muitas crianças, vem ajudando muitos pais nessa questão da seletividade alimentar. E a gente vai bater um papo com a doutora Ana Paula. Ela já chegou aqui, deixa eu mandar o convite para ela. Tinha entrado pelo perfil errado, mas agora sim, agora vamos começar de novo a nossa live. Ô, doutora Ana Paula, desculpa essa falhinha básica. Imagina, esquenta a cabeça. Começamos de novo. Vamos recomeçar a Vamos nossa. lá. Falando exatamente o que é a seletividade alimentar, né? Você falou dessa questão da birra. Como é que os pais, o que é que eles devem ficar atentos? Não, esse caso eu mereço dar mais atenção, não é mais só uma birra do meu filho, ele tem seletividade alimentar. Eu costumo dizer que a família que lida com a seletividade alimentar, ela tem certeza que está lidando com a seletividade alimentar. Porque a birra ela é uma coisa pontual, ela pode ser pontual porque a família fez um prato que a criança não gosta, mas se você oferecer outra coisa, ela vai lá e come. Então, a família que lida com a seletividade alimentar é uma coisa que acontece todos os dias. Essa família, na hora que ela está começando a preparar o almoço, a mãe, a família, o cuidador, que está começando a preparar o almoço, já começa, ai meu Deus, já vai começar aquela batalha de novo. Então a pessoa tem certeza que ela tem uma criança seletiva em casa, não é uma coisa pontual como a birra. E assim, isso não está relacionado a um determinado alimento, né? Não, meu filho ele não quer comer porque ele não gosta de salada, então ele não vai comer nada. Não tem nada a ver com Não, isso. não. A criança seletiva, ela traz normalmente questões orgânicas junto com ela. O que isso quer dizer quando eu falo questões orgânicas? Essa criança pode ter convivido com uma alergia alimentar nos primeiros meses de vida. Essa criança pode ter alguma dificuldade gastrointestinal. O que seria isso? A criança pode ter dificuldade para engolir, essa criança pode ter uma disfagia, essa criança pode ter muitos gases, essa criança pode ter muitas diarreias, obstipação, né, dificuldade de fazer cocô. Quando ela faz cocô, esse cocô pode sair muito duro e incomoda ela. Então tem várias questões orgânicas que podem estar por trás da seletividade alimentar, né? Tá vendo como a gente não pode falar que é birra? Tem muitas coisas além disso. Fora isso, tem a questão sensorial da criança, né? A criança seletiva, ela tem dificuldades sensoriais muito grandes. E os alimentos aceitos pela criança seletiva, eles normalmente têm alguma similaridade, né? Vou dar um exemplo. Às vezes a família me procura, a criança come arroz, a única fruta que come é banana, o único alimento é frango. Quando você vai olhar, come tapioca, e quando você vai olhar, tudo é branco. A criança não come nenhum alimento de outra cor. E a família nunca tinha parado para pensar. Se a criança tem um padrão, né? Às vezes a criança só come alimentos crocantes. Tudo que você coloca em forma crocante, ela come. A criança com dificuldades sensoriais também pode ser, não ser só na hora de comer, pode ser com cheiro. Às vezes alguém está descascando uma mexerica, né, uma tangerina, como você chama aqui, do lado dela, e é muito incômodo para ela, né, lidar com aquele cheiro. Às vezes até lidar com alguém mastigando, lidar com barulho de talher batendo. Então, é muito além disso, sabe? De falar que é só uma frescura, vai passar. Por isso que hoje a gente dá tanta importância para o assunto, né? Parece que virou moda falar de seletividade, mas na verdade a gente está se especializando, estudando o assunto, começando a olhar essa criança com outros olhos, né? Não olhar com aquele olhar de criança que é chata para comer. A gente vê muito a questão da seletividade relacionada ao autismo, sendo um dos indicativos para o autismo. É isso É, a, mesmo? A criança que está no transtorno do espectro autista, em geral, 80% das crianças que estão no espectro têm algum nível de seletividade alimentar, tá? É bem comum. Te digo que 40% dos meus pacientes estão no transtorno do espectro autista. Então é muito comum. Mas não quer dizer que uma criança que é seletiva, que tem autismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. É porque a criança que está no transtorno do espectro autista, ela é uma criança com muita rigidez cognitiva, né? O que isso quer dizer? Muitas, por exemplo, só comem no mesmo pratinho, só come no mesmo talher, no mesmo lugar da mesa, só come se estiver assistindo o programa tal, só come a marca do biscoito tal, só come o arroz que a mãe faz, se alguém faz o leite dela com um pouquinho mais de açúcar, ela já não toma. Então, a criança autista, ela está majoritariamente nesse grupo por causa das dificuldades sensoriais dela e por causa da rigidez cognitiva dela também. Mas crianças que não têm o transtorno, crianças que são típicas, elas também podem desenvolver a seletividade Uhum. alimentar. Estima-se que 60, 70% das crianças, em geral, são seletivas. Eu acho que é mais, mas esse é o número que aparece das pesquisas. A partir de que idade dá para perceber essa seletividade?
O campeão, assim, no consultório é 18 a 24 meses, tá? Porque o que acontece? É quando a família saiu daquela introdução alimentar e já tá falando assim, já era pra essa criança estar comendo, aí começa a comparar com o filho do vizinho e começa a ver que realmente o dela não tá comendo muito bem. Então é quando as famílias começam a me procurar no consultório. Mas quando eu começo a buscar a história dessa criança, eu consigo ver lá no comecinho, que era uma criança, por exemplo, que na introdução alimentar não levava muitos alimentos à boca, não gostava de ficar suja, não levava os brinquedos que estão no chão à boca, é uma criança que balbuciava pouco, que teve um atraso de fala. Então, quando eu começo a voltar, eu encontro alguns pontos no início ali da vida da criança que tem a ver com a seletividade alimentar. Não que isso seja, não, olha, ela fez isso, ela vai ser seletiva, não é. Mas quando a gente começa a buscar, a gente encontra ali coisas desde os 6, 7 meses já. Mas, em geral, a gente vai falar sobre seletividade e indicar algum tipo de tratamento depois dos 2 anos. Certo. A Cecília está perguntando aqui se é indicado levar uma criança com TEA ao nutricionista. Muito, muito. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Muita coisa. As pessoas têm esse receio de levar no nutricionista, porque pensam, ela vai fazer um plano alimentar ideal e a criança não come o que é ideal. Nem a gente, na verdade, come nem o que seria ideal, né? Quantas vezes o nosso prato tá sempre colorido, né? Então as pessoas têm medo de procurar nutricionista e pensar que vai sair de lá com um plano alimentar absurdo e que não vai conseguir botar em prática. E o que a gente faz, que eu digo, nós especialistas em seletividade alimentar, a gente cria um plano alimentar possível. Eu coloco alimentos que a criança já come. Faço pequenas alterações para a gente mexer na questão sensorial dessa criança, para eu diminuir a rigidez cognitiva dela, e assim eu conseguir introduzir novos alimentos. Assim, estou dando uma explanada bem geral, é bem complexo como a gente faz isso, mas é muito interessante. Fora isso, a gente pode ver se tem alguma carência de alguma vitamina, né? Vitamina D costuma estar baixa nos autistas, então é bastante coisa que a gente pode fazer pela criança que está no transtorno do espectro autista, sim. Doutora Ana Paula, chegou uma dúvida aqui na caixinha de perguntas. Hoje de tarde ainda, a gente recebeu várias dúvidas à tarde, e uma mãe, ela perguntando se essa questão da introdução alimentar pode causar a seletividade. Digamos que se essa introdução alimentar não for bem conduzida, a criança pode se tornar seletiva por isso? A frase que eu ouço em toda a minha consulta da mãe é: eu errei na introdução alimentar do meu filho. E, na verdade, a gente culpabiliza muito um momento que realmente é muito importante a introdução alimentar. Né? Eu estou introduzindo o alimento à vida daquela criança, né? O alimento não, a gente fala de alimentação complementar, né? Porque a criança, o leite já é comida, né? Mas, com certeza, existem métodos que dificultam que a seletividade alimentar se instale. Mas não quer dizer que uma criança que foi introduzida ali por comida liquidificada, que não é para fazer, não é indicado, que essa criança, eu tenho muitas crianças, conheço muitas crianças no meu consultório que não me procuraram por seletividade, que introduziram esse método liquidificado e não são seletivas. E tem crianças que a mãe fez um BLW incrível de livro e a criança é super seletiva. Então, assim, é legal fazer a introdução alimentar correta? Super legal. A gente diminui diminui a chance dessa criança ser seletiva. Mas ela não dita se ela vai ser ou se ela não vai ser. Então, mamãe, se você não fez o método X, o método Y, não se culpe por isso. Existe muita coisa que a gente pode fazer ainda hoje, independente da idade que seu filho tenha. Não fica se martirizando por uma coisa que passou que você não pode voltar atrás. Outra dúvida que chegou também foi de uma mãe que teve o processo de introdução alimentar bem tranquilo, mas aos 5 anos o filho passou a rejeitar os alimentos. A seletividade ele acontece logo no início ou não? Ela pode surgir aí quando a criança tem 5, 6, 7 anos? Pode acontecer sim, tá? Normalmente essas crianças, né? Eu tenho que voltar no histórico, porque muitas vezes, né, a mãe fala, começou aos 5 anos, mas quando eu vou voltando eu já encontro algumas, né, indicações de que ela já estava ali a seletividade estava dando um oi já, né? Mas nesses casos, normalmente aconteceu alguma coisa, né? Ou só os fatores externos que eu tinha comentado, né? O que podem ser os fatores externos? O nascimento de um irmão, uma mudança de casa, mudança de escola, falecimento de um avô, distância de alguém que a criança gosta muito, ausência de alguém da família, separação dos pais, entendeu? Muitas coisas podem acontecer e a criança pode descontar na comida, no momento da refeição. Entendeu? Então a gente tem que voltar nesse histórico dessa criança. Às vezes essa criança começou a apresentar alguma intolerância a algum alimento, começou a ficar com o abdômen muito distendido, algum desconforto gástrico muito grande, às vezes alguma azia, um mal-estar, uma dor de barriga, uma diarreia. Várias coisas podem ter acontecido, ou uma enterovirose, às vezes a criança pegou uma virosezinha dessas que vomita, né? E tem muita diarreia, a virose vai embora e a criança não volta a comer.
Porque essa criança ficou com trauma de se alimentar. Para ela, comer causa essas coisas, por isso que ela não come. Então a gente tem que investigar. Mas é comum sim a seletividade, de repente a criança parar de comer. Mas a gente tem que investigar. Tem muita coisa que pode estar por trás disso. Essa seletividade pode ir da infância até a fase adulta? Pode. Infelizmente pode. Essa sua pergunta eu posso até puxar um outro assunto, que fala dos prejuízos que a seletividade alimentar não tratada pode acontecer, né? Se a gente falar, por exemplo, de adolescentes, porque até virar a vida adulta, né, eu atendo muito adolescentes seletivos. O que que eu vejo no meu consultório de adolescentes seletivos, né? São adolescentes apáticos, retraídos, que não vão para festas porque não conseguem comer, porque às vezes o cheiro do churrasco na casa do amigo é muito incômodo, ou aquele cheiro de fritura numa festa é muito incômodo para ele, ou ele não vai porque não sabe se vai ter algo que ele vai comer nesse lugar. Essa criança pode desenvolver algum nível de depressão, né, uma ansiedade. E isso também pode ir para a vida adulta, né? Eu tenho adolescentes perdendo grandes oportunidades de um intercâmbio, por exemplo, né? Porque não vai, porque não sabe se vai ter o que comer lá. Então a gente tem que dar devida importância para isso na infância. E quanto mais cedo, melhor. A gente até uns 7 anos, não que não tenha jeito depois disso, tá? Mas até uns 7 anos é quando a criança ainda é muito lúdica, é mais fácil a gente conseguir. Conforme a criança vai chegando 8, 9 anos, vai ficando cada vez mais difícil. O que a gente vê também são pais e mães que ficam tão preocupados que o filho não come nada e termina, ai, meu filho só come biscoito. Então, ela fica feliz quando ele come aquele pacote de biscoito, mesmo sendo um alimento que não é tão saudável e não vai fazer bem para a saúde da criança. Como lidar com isso, né? Porque eu acho que as Olha, mães e os pais também têm essa preocupação de oferecer o nutriente. Não, meu filho vai desmaiar se não comer nada, né? para Como mim, é que a gente assim, age dessa maneira? para mim, assim, que lida muito com seletividade alimentar, para mim é mais fácil eu tratar a seletividade de uma criança que come o que vocês chamam de bagana aqui, né? Esses biscoitos, salgadinhos, do que uma criança que não come. Porque você entende o seguinte, para eu ofertar um alimento novo, eu preciso de um veículo. O que que é o veículo? É um alimento que a criança já consome. Então, se chega um paciente no meu consultório que come 2 alimentos, pão e banana, eu tenho 2 alimentos para usar como veículo para introduzir um alimento novo. Se eu jogo uma criança que come pão e a banana, mas ela come uma infinidade de biscoitos e salgadinhos, eu vou usar esses biscoitos e esses salgadinhos para introduzir um alimento saudável. Eu não tenho outro método mágico que eu vou fazer ela falar assim, me dá esse salgadinho que toma esse brócolis. Não tem. Né? Eu vou usar o alimento que ela gosta, eu vou usar o farelo do biscoito, eu vou usar o salgadinho triturado, eu vou usar a Nutella, eu vou usar que seja, qualquer coisa que a criança goste muito, como veículo para eu apresentar um alimento. Então, para mim, para quem trata, é mais fácil uma criança que come isso que uma criança que não come. A Shailene está dizendo aqui que, além de Nutri, você é uma milagreira, uma ótima milagreira. Faz milagre mesmo com as crianças. Quem faz milagre são os pais. Tudo que eu faço é uma orientação parental. Eu falo para a família o que ela tem que fazer. Como ela vai lidar com aquilo a partir de agora, né? Eu chego, quando eles chegam, eu costumo dizer: você concorda comigo que o que foi feito até agora não funcionou? Aí eles falam: concordo. Eu falei: ok, já temos um ponto de partida. Então, vamos seguir as minhas orientações agora, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, gente. Tem jeito sim. Eu já peguei cada caso que vocês não têm noção, não. Aqui uns casos que até olhar e falar assim: eu acho que esse não tem jeito, mas todos os casos têm. E quando é que quando a criança começa a ser acompanhada? Ele é acompanhada pela Nutri ou é preciso ter uma equipe multidisciplinar para entrar nesses casos também da seletividade alimentar? É muito importante que a gente tenha uma equipe multidisciplinar, né? Quem seria, né? Essa equipe seria a Nutri, psicólogo, um neuropediatra, um gastropediatra. É muito importante que essa criança já tenha passado por um gastropediatra para a gente fazer aquilo que eu falei, excluir todos esses sintomas gastrointestinais que podem estar incomodando a criança. Fono, TO, né? Tem uma equipe muito grande de pessoas que podem ajudar. A TO pode ajudar nas questões sensoriais, a fono pode ajudar na questão sensorial oral também dessa criança, porque essa criança normalmente tem algum atraso de fala associado. Então tem muita gente que pode ajudar a gente nesse processo. Dúvida que chegou aqui. Meu filho já passa dos 2 anos e ainda mama. Recusa muito outros alimentos porque só quer o peito. Isso é uma criança com seletividade alimentar ou não? É difícil a gente falar, porque a criança que amamenta, ela tem um vínculo muito forte com a mãe, né? Ela procura pela mãe não é só de comida, né? É afeto, é aconchego. Então é difícil a gente falar só com essa informação. Uma coisa que eu vou dizer tirar o peito não vai resolver. A mãe acha que é só tirar o peito que a criança vai voltar a comer. Não, não faça isso.
faça um desmame gentil quando for a hora da criança. Tirar o peito não vai resolver. O que você pode é tentar espaçar e oferecer o peito numa hora estratégica para que não vá atrapalhar a refeição. Entendeu? E muitas vezes funciona muito outra pessoa dar a refeição para a criança. Entendeu? Em vez da mãe, que tá ali com aquele cheiro de leite, a criança já tem aquela coisa com a mãe amamenta a criança ali umas 2 horinhas antes da refeição, sai de cena e vem um cuidador, o papai, outra pessoa para ajudar nesse momento da refeição. E a mamãe fica ali de stand-by. Ajuda bastante. Que a mãe ele já vai associar o peito, né? Uhum. Outra pergunta aqui de uma mãe. Meu filho é autista, mas não percebo nenhuma seletividade. Toda criança que é diagnosticada com TEA, ela tem seletividade? Você já Não. falou no início, mas Estima-se 80% das crianças, e é maravilhoso. Eu só tive até hoje uma paciente, uma menina no meu consultório com TEA que não tinha seletividade alimentar. Inclusive, ela comia super bem, mas foi a minha única até hoje que não tinha. como é que é o tratamento da seletividade, doutora Ana Paula? Para as mães que estão aqui, as mães que já perceberam que passam por esse problema, como é que se dá essa mudança, né? Essa mágica que a sua paciente, a mãe da sua paciente falou, milagreiro, esse milagre para ajustar e a criança passar a comer. O primeiro passo é procurar um profissional especialista no assunto, porque outro nutricionista, né, pode ter a maior boa vontade do mundo de fazer um plano perfeito, mas que não vai, sabe, você não vai conseguir aplicar, não vai ter aplicabilidade na sua vida. Então, primeiro, procurar uma pessoa especialista no assunto. Depois, conseguir verificar as pessoas que poderiam ajudar, porque não é todo mundo que sai do meu consultório que eu falo, procura uma forma, tem gente que não precisa. Entendeu? Tem crianças que só com a orientação que eu dou para a família, eles conseguem fazer aquilo funcionar de uma maneira super legal, é super possível. É menos difícil do que parece. São mudanças pequenas na rotina dessa família que fazem com que essa criança volte a comer, tá? Primeiro, a gente vai considerar as questões sensoriais dela. Não tem como eu introduzir um alimento novo sem considerar as questões sensoriais dessa criança. Pensa comigo, se essa criança tem uma dificuldade com alimentos úmidos e a mãe tá, desde os 2 anos de idade, colocando feijão no prato dessa criança todo dia, porque ela leu que mesmo quando a criança recusa, tem que oferecer todo dia. Ela tá há 2 anos, sei lá quanto tempo, deixando essa criança desesperada, porque tem um alimento ali que quebra uma barreira sensorial muito forte dessa criança. Então, o primeiro passo, a gente não quebra a barreira. Se naquele prato, por exemplo, tinha arroz, feijão, carne, batata, a criança não comeu nenhum desses 4 alimentos por causa do feijão. Muitas vezes eu tiro o feijão e a criança come. Eu introduzo o feijão depois de uma maneira gentil, fora do prato, numa cumbuquinha separada, às vezes só os grãos, ou às vezes substituo por um grão de bico que é mais sequinho, ou feijão verde, que não tem que a gente consegue ofertar sem o caldo, entendeu? Então, muitas vezes o que a gente lê aí, a criança é seletiva porque parou de ofertar. Muitas vezes eu tenho que parar de ofertar um alimento para que ela consuma outro, né? Às vezes a mãe quer que a criança coma alguma vegetal, mas aí colocou um tomate. Tomate é super úmido, a criança não vai conseguir comer porque tem o tomate ali. Então a gente tem que primeiro traçar o perfil dessa criança. Quais são as facilidades sensoriais dela? Quais as dificuldades? O que eu vou oferecer? O que eu não vou oferecer de jeito nenhum? O que é legal eu insistir? O que não é legal eu insistir? Então a gente vai em outra coisa, a gente tem vários métodos. Tem criança, por exemplo, que eu falo assim, é só não oferecer, deixa a criança ali, oferece para outra pessoa, não oferece para ela. Aí a criança fala, e eu, você não vai oferecer não? Mas tem criança que não funciona assim. Tem criança que vai ficar chateada isso acontecer. Então tem que entender o perfil dessa criança. Eu preciso traçar um perfil dessa criança para falar qual vai ser o método mais funcional para ela e para essa família, né? Geralmente essa criança ela vai sendo acompanhada todos os meses, né, pelo pediatra. Os pediatras, eles estão atentos a isso para já indicar, não, mãezinha, aqui você precisa levar seu filho a um nutricionista, buscar ajuda, porque muitas vezes eu percebo os pediatras, não, tem que insistir 5 vezes, 6 vezes, né, daquele alimento. Na verdade, eu acho que é mais nesse processo da introdução alimentar, né, que as mães ficam aí aperreadas. Hoje em dia, posso te dizer que os profissionais estão um pouco mais atentos com isso, né? Sobre a seletividade alimentar. Mas o que chega a maioria no meu consultório é, eu fiquei esperando porque disseram que ia passar, que ia passar, que ia passar, e eu atendi semana passada um paciente que não come fruta há 8 anos. Então, não vai passar. A gente tem realmente que fazer alguma coisa, né? A gente tem que olhar para essa criança com um olhar diferente, né? No meu Instagram, eu dou muita informação sobre o assunto lá, porque a mamãe começa a olhar, não, eu achei que meu filho é seletivo, mas ele não é não, ele só tô precisando melhorar aqui. Ou a mãe olha isso aqui, meu filho é seletivo. Deu check em tudo aqui. Entendeu? Então é importante a gente mudar esse olhar,
Parar de pensar que é birra, parar de pensar que é frescura, parar de ouvir as pessoas em volta, porque a família que tem uma criança com dificuldade alimentar é muito difícil para essa mãe. Ela é julgada o tempo todo. É uma mãe que sai de casa com comida, que vai para um restaurante e leva a comidinha da criança. É uma mãe que não viaja, porque não sabe se na viagem vai ter comida para a criança. É uma mãe que não vai num restaurante diferente, porque não sabe se no cardápio vai ter uma comida que a criança come. Não vai na festa de família, porque vão falar, tá vendo lá, tá chegando a mãe já com a marmitinha do menino com 7 anos e a mãe ainda leva a comida para ele. Então é difícil para essa mãe. Essa mãe lida com julgamento o tempo inteiro. Todo mundo, a família, dos profissionais que acompanham essa criança. Então é muito julgamento para essa mãe, né? Então, às vezes, ela procura ajuda por si só. Ah, eu vim aqui porque eu acho que meu filho é seletivo, mas eu não consigo ajuda de nenhum lugar. Né? Na minha casa, ninguém tem esse mesmo olhar que eu tenho. Então a gente tem que ser um pouco mais empático com isso, né? Entender que ele tem uma dificuldade, não é uma frescura. Você falou aí, 8 anos da paciente, 8 anos que ela não comia fruta. A gente sabe da importância nutricional, né? Dos nutrientes das frutas para a criança. No caso, quando ela começa a ser acompanhada, você vai conseguir com que ela passe a comer frutas ou vai encontrar outro alimento que substitua as frutas em termos nutricionais? Como é que é esse Então, é uma processo? ótima pergunta sua. Porque normalmente a criança seletiva, ela exclui algum grupo completo de alimentos. Em geral, exclui frutas completas, não come nenhuma, ou exclui proteínas, não come nenhuma proteína animal. Esses são os mais comuns, tá? Mas tem outros, mas esses são os mais comuns, assim. Eu vou, quando eu faço pergunta para a mãe, por exemplo, o que a criança come tal horário? Ela vai falar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo, o que você gostaria que essa criança comesse? É importante eu saber. Porque para a mãe pode ser o ideal que a criança coma uma coisa, porque aquilo faz parte da rotina dela. Para mim, não. Então eu vou tentar introduzir o que for importante para essa mãe. Né? Tem família que fala para mim assim, Ana, tem como você ajudar a gente a fazer meu filho comer pizza? Porque toda sexta-feira, na casa da minha avó, tem uma pizza que todo mundo faz, a família inteira para lá. Você entende que a alimentação, ela tem uma questão afetiva, não é só nutricional, não é só nutriente. Tem muita coisa além disso. Às vezes a mãe fala para mim, Ana, eu só quero ser capaz de sentar num restaurante e meu filho comer um arroz com batata frita e uma carne num restaurante. Eu só quero que eu consiga ir na casa da minha sogra e meu filho consiga comer um arroz e uma carne. Entendeu? Mas sim, a gente faz a criança comer fruta, faz a criança comer verdura. Eu não vou dizer para você que eu consigo fazer a criança comer um prato de 6 cores em um mês. Não, não consigo. A gente consegue aumentar sem repertório alimentar. Tem criança que consegue aumentar 15 alimentos no mês. Tem criança que consegue aumentar 3, 4 alimentos no mês. Tem criança que consegue aumentar 2. Mas você concorda comigo que se eu aumentar 2 alimentos em janeiro, 2 em fevereiro, 2 em março, no final do ano, eu tenho um repertório considerável, né? Então, e tem muitas famílias que conseguem aumentar 15 alimentos no primeiro mês, mas não colocam isso no dia a dia, porque é uma mudança na rotina da família, né? E esses alimentos acabam se perdendo. Ah, esse alimento que ele tinha voltado a comer, a gente parou de comprar, parou de ofertar, não sei se ele ainda aceita. Então, tem essa orientação também. A criança passou a aceitar um alimento? Ótimo, vamos colocá-lo no dia a dia desta criança, né? Não é assim, aceitou, mordeu a banana, check, pronto, comeu banana. Não. Agora eu vou colocar essa banana amassada, vou colocar essa banana em rodela, vou colocar um iogurte de banana, vou colocar uma vitamina de banana, vou fazer banana em chips, eu vou fazer um mingau de banana, entendeu? Eu tô inserindo a banana na vida dessa criança, entendeu? Aí, ok, consegui inserir a banana, vamos pensar numa próxima fruta agora? Aí Outra a coisa criança não também. vai enjoar da banana? Vai enjoar. A gente não vai fazer isso na sequência, não. A gente não vai fazer isso na Tem sequência, que não. ter esse Mas rodízio. tem que ter esse rodízio, exatamente. Eu nunca trabalho um alimento só. Não tem como a gente trabalhar um alimento só. A criança pega raiva do alimento, né? A gente trabalha mais de um alimento por refeição ali. Na verdade, a gente faz. A minha orientação é uma intervenção antes da refeição, para a gente apresentar o alimento. Desses alimentos apresentados, o que a criança demonstrar mais interesse é o que a gente vai oferecer na refeição principal dessa criança. Então, vamos supor que a família queira oferecer um vegetal, sei lá, né? Aí ela colocou ali cenoura, batata e chuchu na intervenção, na brincadeira. E daqueles 3 ali, a criança ficou mais interessada na cenoura crua. Eu vou trazer o chuchu pro almoço? Não. Eu vou trazer a cenoura crua, que foi o alimento que a criança se interessou mais ali. Entendeu? Então, tem várias estratégias que a gente faz para a criança se interessar por aquele alimento novo. Eu lembro de uma amiguinha do meu filho na escola que ela não comia nada. Não comia nada, nada, nada. Só queria comer farofa. O único alimento dela era farofa e a mãe sempre trazia aqueles suplementos. Não, vou dar pelo menos esse suplemento, aquele que vem com vários nutrientes, porque eu não quero que minha filha adoeça. Essa criança que tem seletividade, ela tem mais probabilidade de adoecer?
Você sabe que é por isso que as famílias demoram tanto para procurar ajuda? Porque não é uma criança que fica doente fácil, né? Tô falando de uma maneira geral, tá? A mãe sempre fala, nossa, é super ativo, não para quieto, não fica doente nunca. Então, é uma criança que não é aquela criança dodóizinha, cansadinha, magrinha, desnutrida. Não é essa criança. A criança seletiva é uma criança brincando com as crianças ali no parque, e ninguém sabe, aquele ali é seletivo. Não tem como a gente saber. É uma criança ativa como todas as outras, né? E você falou da questão desses polivitamínicos, né? Esses polivitamínicos são uma via de mão dupla, difícil pra gente prescrever, porque às vezes a mãe fica tão apegada naquilo, ai, a nutricionista passou vitamina pro meu filho, tô tranquila. Isso não é o ideal, né? O ideal é tanto que eu raramente eu prescrevo polivitamínico para criança que me procura por causa de seletividade alimentar. É muito difícil, porque eu não quero que a mãe se apegue, né? Que fala, ah, pronto, agora tá resolvido, porque não tá. Aquilo ali é paliativo, né? Eu preciso ir no foco no problema, é fazer essa criança comer de maneira funcional, né? Ótimo. Doutora Ana Paula, no seu consultório, eu sei que você está bem especializada nesse tema. Conta aí algumas situações, porque eu acho que quando a gente vai para a prática, né, as mães elas podem se identificar com casos reais de pacientes. Quais são assim os casos mais comuns? O que é que você poderia trazer para exemplificar aqui Se esses eu te falar casos que de não tem um seletividade? caso comum, não tem um caso Todos comum. são. Cada criança que entra no meu consultório é uma história completamente diferente. Vou falar de uma muito recente que me procurou, é uma família do interior de São Paulo, eu faço muito atendimento online, né? É uma família do interior de São Paulo que me procurou, porque a menina só comia, o único alimento dela era lasanha congelada de uma determinada marca. Todas as refeições dela eram essa lasanha congelada de uma determinada marca. Tá, mas e o que mais? Não, só isso. O que mais? Só isso. Como assim? Café da manhã, almoço e jantar, lasanha. A café da manhã tinha algumas coisinhas assim, mas as refeições principais eram só isso, sabe? E é desesperador, né? E só falando mais ou menos qual foi a orientação que eu dei para essa família, porque foi uma história longa, mas só para exemplificar, a gente pegou essa lasanha, congelada ainda, porcionou ela em vários pedaços. Viu que eu falei do alimento veículo? Eu não vou conseguir inserir um outro sem o alimento atual, né? Porcionamos em vários pedacinhos dessa lasanha e começamos a oferecer outros alimentos com essa lasanha meio que por cima, com aquele molinho dela, descongelava e pegava esse molinho dela para ficar o cheirinho assim por cima, até que a gente foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ontem ela mandou uma mensagem: tem um mês que eu não compro lasanha na minha casa. Coisa Então, boa. assim, é incrível, assim. Ele falou, tá comendo carne de porco, carne, um monte de coisa. Meu Deus, coisa linda. E quando, assim, quando você começa a ouvir a história, você fala, meu Deus, acho que essa não tem jeito, né? Sempre a gente pensa que não tem. Porque realmente são casos muito diferentes. Nunca chegam que falam, isso aqui já peguei vários iguais. Não. Realmente, a cada caso é um caso e são todos muito diferentes um do outro. Tem criança que parou de comer por causa de luto, porque perdeu uma avó e uma avó, e a mãe nunca tinha percebido. Né? Olha, agora que você está falando a verdade, quando a minha mãe faleceu, foi quando ela parou de comer, entendeu? Então tem várias, a gente consegue tratar essa parte, aí faz um acompanhamento com o psicólogo e coloca a terapia alimentar em casa, com a mãe mesma fazendo para a criança terapia alimentar no dia a dia, e a criança volta a comer também. Às vezes mudar o lugar é mágico. A criança está tão estressada comendo na mesa da cozinha, eu falo, vamos fazer um pratinho, levar lá para o quarto, vamos fazer um pratinho, levar lá para a área para quintal, qualquer lugar da casa, para a sala, né? Vamos colocar essa criança sentada no chão. Eu acho que travou. Ah, destravou já. Travou. Colocar essa criança num outro lugar, às vezes um tapetinho que a gente higieniza ele, coloca a criança para comer ali. Às vezes só da gente mudar o local, faz uma bandeja de café da manhã para a criança, vai com ela para o quarto dela. Né? Vamos mudar a relação da criança com a comida. A criança que é seletiva, você imagina assim que a alimentação é uma construção, né? E aqui tem todos os tijolinhos dessa construção. Essa criança seletiva, esses tijolinhos da construção são tijolinhos que faltou cimento, sabe? Um tijolinho meio capengo, assim, não foi aquela coisa que ela comeu e falou, esse alimento eu como, esse alimento eu como. Foi aquela coisa, mordeu, mas na verdade não comeu, entende? Então é uma relação que a gente tem que reconstruir. E a gente só reconstrói essa relação com o alimento através do lúdico. Por isso que eu falei da idade, quanto mais novinho, mais fácil a gente conseguir aumentar o repertório alimentar dessa criança. Olha aqui, aqueles pratinhos de brincadeira, colocar o pepino fazendo o olho da papinha, vale? Vale como estratégia? O aviãozinho na hora de comer. O aviãozinho não muito, mas os pratos enfeitados sim, mas não assim, fiz o castelo da Frozen com pepino, come aqui. Não. Traz esse alimento, monta o castelo da Frozen com pepino, você é criança.
Pega uma foto de um pratinho divertido na internet e fala, será que a gente consegue fazer esse ursinho aqui com o alimento que a gente tem em casa? Vamos olhar? Ó, eu acho que o feijão pode ser os olhos. Qual alimento você usaria daqui para ser o nariz? Qual alimento você usaria para ser a boca? Os pratos coloridos são maravilhosos, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Não é fazer um prato lindo, colocar na frente da criança e falar, amorzinho, come agora. Não vai funcionar. A gente vai fazer a criança botar a mão na massa, construir o próprio prato divertido, né? Para a criança se interagir com a comida, botar a mão, sujar a mão, lidar com as dificuldades sensoriais dela, entendeu? São válidos os pratos coloridos, mas dessa forma que eu tô falando. Camila, nutricionista, está perguntando aqui sobre os xaropes para abrir o apetite. Funcionam? Nossa, eu tenho um trauma desses xaropes. Não funciona. Pelo contrário, dá um sono na criança isso. A criança dorme e aí que ela não come mesmo. Ótimo. Não funciona, Então, se você pudesse, doutora Ana Paula, passar aí 5 dicas principais, 5 passos para ajudar uma dessas mães que está aqui assistindo, percebeu essa seletividade. Um passo a passo para que ela consiga reverter esse problema. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar nos alimentos que essa criança já consome. Faça uma lista no papel mesmo, papel e caneta, escreve alimento por alimento que o seu filho come. Depois pare e pensa se você já está ofertando aqueles alimentos. Porque você colocou ali tomate, mas seu filho não come tomate há umas 3 semanas. Então, pega essa lista e monte você um plano para ele com os alimentos que ele já consome. Depois, mude os horários de oferta desse alimento. Segunda dica, mude os horários de oferta desse alimento. Se seu filho só come ovo no jantar e tem que ser um ovo cozido, vamos oferecer um ovo para ele no café da manhã? Se seu filho só come cuscuz de manhã, vamos jogar esse cuscuz para o jantar? Por quê? A gente vai quebrar essa rigidez cognitiva. Você concorda comigo que se eu não consigo fazer a criança comer um alimento que ela já come, só por mudar o horário, qual é a chance de eu conseguir fazer essa criança comer um alimento novo? Nenhuma, né? Se ele não come nem o ovo, que ele já gosta, só que algumas horas antes ou algumas horas depois, ou mudou o horário do cuscuz e ele já não aceita, então a gente vai quebrar essa rigidez cognitiva dessa forma. Revezando. Nem que você tenha que colocar, ai, Ana, não tem mais o que eu revezar. Coloque alguma coisa no almoço, ou mude a apresentação. Ele só come cozido, vamos tentar fazer de outro jeito, vamos tentar fazer mexido, vamos fazer um omelete, vamos fazer uma panqueca, né? Ai, meu filho gosta muito de farofa, vamos incrementar essa farofa. Né? Sempre pensando também em alimentos similares. Terceira dica, quando for inserir um alimento novo, procure similaridade com o que a criança já consome. Você fez uma lista ali e só tem alimento seco, não tem nenhum alimento com molho. Você não vai me oferecer um alimento úmido. Você não vai pegar uma fruta, uma uva, por exemplo. A criança morde a uva e explode na boca dela. A gente não vai procurar começar por esse alimento, né? Vamos tentar uma maçã, que ela é úmida, mas nem tanto, né? Vamos tentar outros alimentos, né? Às vezes vamos deixar as frutinhas um pouco de lado, vamos tentar um outro alimento que é um pouco mais seco, né? Vamos tentar ali o arroz, o cuscuz. Outra coisa, meu filho não come não come molho. Só come o arroz, o macarrão com manteiga, não come o macarrão com molho. Vamos começar aos poucos? Como é que é o macarrão dele? É com manteiga? Legal. Vamos pegar uma colherzinha de chá de molho e misturar ali, deixar levemente rosado? Ah, não, assim não funciona. Beleza, vamos tentar outra coisa então. Na água do macarrão, coloca uma cebola, um pedacinho, não uma cebola inteira, tá? Um pedacinho, uma folhinha de louro, alguma coisa que modifique discretamente o sabor daquele macarrão. Por quê? Porque a criança vai estar comendo aquele prato que visualmente é o prato que ela come. Mas na hora que ela botar na boca, eu vou estar mexendo com questões sensoriais dela. A criança seletiva é muito esperta. Se você trocar a manteiga que você usa, ela vai perceber. Então, na hora que você coloca a manteiga que ela já está acostumada, aquele macarrão que ela está acostumada, mas no fundo tem um gostinho que ela não está sabendo o que é, eu estou mexendo com as questões sensoriais dessa criança. Nem sei qual dica que eu tô mais, mas enfim, vou dar mais uma. A apresentação dos alimentos no dia a dia, né? Às vezes a fruteira da família fica lá na lavanderia com um monte de cebola em cima do tomate que fica junto com a banana. Às vezes aquela fruteira não é atrativa. Vamos trazer essa fruteira para perto da criança. Vamos colocar esses alimentos de uma maneira que a criança consiga enxergar. Né? Vamos colocar essa criança para ter acesso à fruta, igual ela tem no salgadinho. Coloca ali do lado a banana, que você queria muito que ela comesse banana. Aí você coloca lá a banana e do lado um potinho com 2 biscoitos recheados que ela gosta. Ana, mas é óbvio que ela vai pegar o biscoito. Óbvio, eu sei disso. Mas o campo visual dela vai estar olhando para aquilo. Eu estou colocando em nível de igualdade a banana e o biscoito. Depois do dia seguinte você coloca a banana e um chocolate. A banana e um salgadinho. Ela vai estar olhando sempre. Eu te garanto que uma hora ela vai... 2 bananas, ela vai escolher a Depois banana. você coloca só a banana e não põe. Exatamente. Você coloca a banana e não põe esse outro alimento. Eu estou colocando em nível de igualdade. Ela vai pensar, desde quando que agora banana e biscoito ficam à minha disposição?
Peraí, então banana fica junto com biscoito? A gente tá mexendo. Isso aqui, ó, aqui dentro. Entendeu? Isso faz muito sentido, isso faz milagre, gente, é sério. Outra coisa, última Importante, dica agora. pode Usar concluir. molhos. Molhos tem muita criança, por exemplo. Vou falar os campeões, tá? Ketchup, limão espremido e batata palha. Coisas que crianças seletivas gostam de misturar com a comida. Vamos usar isso para o nosso bem. O que é o ketchup? Compra um ketchup bacana, de uma marca legal. Olha os rótulos lá atrás. Lá atrás, quantos ingredientes tem. Deixa esse ketchup lá. Vamos usar o ketchup para introduzir um alimento novo. Pega ali o brócolis, molha. Não é um brócolis, a árvorezinha inteira, tá, gente? Um pedacinho. Uma olhadinha ali. Prova você, fala pra criança, nossa, como você tem bom gosto. Realmente, ketchup é muito bom. Até brócolis com ketchup fica bom. Você não mandou a criança provar. Você está dizendo que é Uhum. muito bom. Aí você vai oferecer para alguém da casa. Ei, você viu como fulaninho tem bom gosto? Experimenta esse brócolis com ketchup aqui para você ver. Entendeu? Você valida a criança. Ela vai pensar, ei, ela tá falando, eu tenho bom gosto, as coisas que eu como são legais, porque a gente fica sempre negativando aquilo, né? Meu filho não come, meu filho é difícil para comer, então a gente fica negativando aquilo. A gente tem que mudar essa maneira de se referir à criança seletiva, né? Tem que falar, nossa, como ele tem bom gosto, nossa, agora eu entendi por que você come ketchup todo dia. Vamos começar a colocar ketchup em tudo agora? Vamos colocar ketchup na batata, vamos começar a colocar ketchup na cenoura, vamos colocar ketchup na beterraba. Então, usar esses alimentos, né, que a gente considera até não saudáveis, como batata palha, por exemplo, para conseguir introduzir um alimento novo. O importante da orientação da nutricionista é exatamente isso, né? Porque vocês conseguem juntar tudo isso, essas orientações, com esse aporte nutricional. Não, você pode Uhum. trocar isso por isso e vai fazendo assim. E as Exatamente, às mães, vezes a elas criança precisam se comprometer, né, doutora Ana Paula? Tem que se precisa. comprometer, porque pelo que eu tô vendo A aí gente é é a mãe, é a família. As meus a pacientes falam, você família. faz milagre. Mas tem paciente que eu nem vejo, né? Que eu atendo só a família. Tem paciente que eu nem conheço pessoalmente. E quem conseguiu fazer foi a família, né? Foi colocando em prática ali o que eu falei, mas quem conseguiu ali a parte difícil do negócio, que é fazer a criança comer, é a família. E tem que ter Olha, muita dedicação. tem uma pergunta aqui. No caso que a criança come tudo, está bem gordinho, doutora, você ajuda também? Com certeza, com certeza. Quando a criança está muito acima do Que é peso, a mais gente se difícil? preocupa. É, Tratar a criança obesa ou a criança com seletividade? Se Ou eu te as duas são? falar que as crianças seletivas são mais obesas do que desnutridas, viu? Porque comem alimentos não saudáveis. Então, a maioria está acima do peso. Tem muita criança acima do peso. Então, às vezes, tá as duas coisas, Nossa, e você seletiva e fala obesa. da seletividade, eu imaginando crianças magrinhas, assim. Não. A maioria é acima do peso. Ou acima do peso ou dentro da curva normal. Dificilmente uma criança desnutrida. É muito raro, muito raro. Eu já peguei algumas, mas é muito raro. Quando a gente fala de crianças que comem muito, mas não são seletivas, a gente começa a pensar simplesmente em diminuir as quantidades. Se essa criança come 2 pratos de comida, vamos colocar um. Se ela come um pacote de biscoito, vamos dar metade. Se ela come salgadinho 3 vezes na semana, vamos dar um. Se ela come fast food todo sábado, todos os dias, vamos falar para ela comer uma vez por mês? Mudanças sutis. Você não consegue fazer um adulto, você falar para você, olha, ó, tô te mandando plano alimentar aí, a partir de amanhã você não come açúcar, não toma refrigerante, nunca mais come o seu fast food preferido. Você vai falar, oi? Não quero. Com a criança é a mesma coisa. A gente tem que ir. Então a gente começa diminuindo quantidades, mantendo as coisas que a criança gosta. Depois mantivemos, conseguimos, com certeza essa criança já vai ter perdido peso. Aí a gente vai lapidando. Tudo é muito devagar com a criança, tudo. Com o adulto também, mas com a criança mais ainda. E os resultados, eu acredito que com a criança termina sendo até mais fácil, né? De atingir o resultado, se os pais, se os adultos se comprometem junto, que eu acho que é um X, assim, muito Sabe o que é importante. lindo de ver, assim, nos meus casos, nos meus pacientes, que tem, óbvio, a família decidiu resolver aquele problema, né? Encarou, é um problema, eu vou resolver, mas é impressionante como a criança, do início do tratamento com o último, ela é uma criança colaborativa. Ela pode continuar tendo todas as dificuldades dela, mas ela vai se esforçar. Ela vai tocar naquele alimento, ela vai cheirar, ela vai lamber, ela vai falar, olha, eu ainda não consigo comer, mas amanhã eu tento de novo. Isso é uma mudança, gente, é incrível. Às vezes eu vejo essa maturidade em crianças de 4 anos, sabe? Que a família fala, Ana, não tá comendo ainda como eu gostaria, mas ele tenta, ele toca, ele deixa eu colocar no prato. Às vezes ele leva a boca, ele pede para cuspir. Eu falo, deixa cuspir. A criança não precisa engolir a comida. A gente tem que respeitar isso. Ela pode estar lidando com uma dificuldade muito grande que uma pessoa que não tem dificuldades sensoriais jamais vai entender. Então a gente tem que validar muito isso.
Então eu vejo uma mudança de comportamento da criança do começo do tratamento, né, dos primeiros dias para assim, o final de 30 dias, assim, que é lindo de ver. Como eles entendem o quanto aquilo é importante para eles, o quanto a família está dedicada àquilo, como tudo em volta mudou em prol do bem-estar dele, e ele começa a falar, não, eu vou ajudar, eu vou fazer isso funcionar de alguma forma, sabe? Então é muito lindo de ver a evolução no modo geral. Não só em número de alimentos, né? Mas no modo geral do comportamento dessa criança. Mais uma pergunta aqui, com relação ao TDAH. Você atende crianças com TDAH? A Uhum. alimentação ajuda? Faz diferença? No TDAH, é aquela história, né? A criança normalmente come alimentos muito ricos em açúcar e acaba ficando cada vez mais agitada, né? Mas tem muita criança com TDAH com seletividade alimentar também, viu? Mas sim para a pergunta dela, tendo sim. Então, no caso do TDAH, o açúcar termina estimulando mais. Açúcar é alimentos, carboidratos simples, né? Pão, bolo, biscoitos recheados, alimentos ultraprocessados. Ótimo. Doutora Ana Paula Chiapetti, muito obrigada. Informações assim, a gente nunca tinha falado sobre seletividade alimentar. Eu acredito que foi muita informação e muitas dicas aí para as mães, para os pais que estão acompanhando, até para os profissionais. Vi aqui muitas nutricionistas também participando, acompanhando. E aonde a doutora Ana Paula Chiapetti atende, né? Que eu acho que as mães já vão começar a querer ir para resolver esse probleminha da seletividade alimentar. Eu atendo na Clínica Neurolife hoje e faço atendimentos online também para as famílias do interior ou para as famílias que não estão saindo de casa porque tem alguém no grupo de risco em casa também. Então, estamos aí. Tem no meu link da bio, tem o linkzinho lá que vai tanto para o WhatsApp da clínica quanto também para marcação de consultas online. Ótimo. Um monte de Vou gente deixar. falando que foi maravilhoso, gente É, agradecendo, imagina, é um prazer. Amo falar sobre esse assunto, a seletividade alimentar é o meu chamado, sabe? É mais do que só a minha especialização, realmente é minha missão. Tenho aqui assunto para falar 5 horas seguidas sobre isso. vamos marcar outras entrevistas, sim, porque como Vamos, você vamos mesmo sim. disse aí, dá para ter muito pano para manga, como a gente fala aqui. Muito pano para manga. Muito obrigada, muito obrigada. A live vai ficar salva e eu já quero deixar o convite para todo mundo que está participando aqui. A nossa convidada de amanhã, doutora Lilian Lins, nutricionista também. Vamos falar sobre nutrição inclusiva. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm algumas doenças que aí acha que não pode comer tudo. Vamos falar sobre isso, sobre essa inclusão da nutrição mesmo para quem tem intolerâncias, para quem tem alguma doença associada aí. Tá Perfeito, bom? excelente assunto também. Tá joia. Muito obrigada. Boa Beijo, noite. obrigada para todo mundo que ficou aqui até agora. Tchau, tchau. Ótimo, tchau.